Tá, oi galera, tudo bom com vocês? E aí, galera? E aí, pessoal? Boa, gente, esse projeto eu tô muito feliz da gente estar aqui iniciando ele. E a gente tem que trazer, antes de começar a falar tudo, por que ele nasceu, né? Então, Dani, conta pra galera como é que foi. Foi muito... Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô até nervosa. Então, já deixando pra vocês, primeiro episódio, nervosa, ó, tremendinha. Mas é o começo de uma coisa muito legal. Isso aí, nossa primeira temporada, que vão ter aí 10 episódios. E a ideia surgiu trocando mensagem. Do nada. Fiquei pedinho com a Rê, falei, vamos marcar um café virtual. E a gente conversou, foram temas tão interessantes. Falei, por que a gente não transforma essa nossa conversa no podcast? E aí, não me vai, não me vem. Dani, Renata, DR. Surgiu aqui a DR de produto, um lugar onde a gente vai discutir relação, discutir o que está por trás das cenas, né? Aquilo que muitas vezes não é dito e que muitas vezes é importante para a gente desmistificar e a gente trazer para as lideranças de produto, para todo mundo que trabalha com produto, inclusive para os stakeholders, né? Puxa, por que é tão relevante a gente levar a cultura de produtos no mercado? Por que isso faz sentido e por que isso de fato gera resultado? Isso faz com que as empresas elas se diferenciem e muitas vezes elas ganham mais valor e o cliente percebe mais valor no longo prazo. E assim, trazendo, né, ela me mandou, ela falou aqui que fez a mensagem que a gente se falou, ela demorou 8 meses para marcar comigo a conversa, normalmente demoramos 8 meses. E aí, quando a gente conversou, teve tudo isso que a Dani trouxe, mas também tem uma necessidade nossa de falar de produto como adultos. Eu acho que a gente vem falando muito, tem muitas iniciativas na nossa comunidade que falam de produto, mas na minha opinião, e a Dani compactuou disso, obviamente com a experiência dela, falar de verdade. O que está acontecendo? A gente não está no ano mais arco-íris de produto possível, né? Na verdade, estamos com vários desafios da cadeira, das lideranças, de IA, não tem como passar por esse programa sem falar da bendita IA, do nosso clickbait. E como é que a gente fala bota assuntos de adulto na mesa, para que vocês possam ver como que vocês podem tirar o melhor proveito de uma situação para evoluir na carreira de vocês e evoluir o resultado das empresas de vocês. Então, o DR de produto é uma conversa de adultos sobre produto, falando mesmo a real do duas mulheres. E aí eu vou pedir também para a Dani se apresentar, não que ela precise, não é mesmo? Mas para ela se apresentar. Porque são duas mulheres com bagagens em empresas muito relevantes de tecnologia e que agora querem voltar para o mercado. Tudo que vocês trouxeram, tudo que o mercado de tecnologia trouxe de bom para a gente na nossa carreira. Então a gente quer retribuir isso e trazer investimento. A gente tem de interessante também que é a nossa complementariedade. Né? Eu venho de um histórico de transformação digital em empresas muito tradicionais, né? Passei por indústria financeira, enfim, e algumas outras indústrias. E você, ele vem de empresas mais nasceram digitais, né? E assim, muitas vezes a gente fala, poxa, mas numa empresa nativa digital, produto é produto e lá a cultura de produto é muito mais forte e não necessariamente. A gente vai conversar um pouco também sobre isso nas nossas conversas aqui. Ou seja, a gente vai tentar resgatar da nossa primeira conversa, fazer ela em 10 episódios e trazer muito do que a gente conversou naquele dia, que foi muito especial para mim. Tanto que a gente ficou amiga, gente. A gente ficou amiga, agora não tem mais Renata sem Dani na real. E, além de tudo, serão 10 episódios com pessoas do mercado também, entendeu? Então, a gente vai ter pessoas que a gente admira, pessoas que nos desafiam intelectualmente. Uma das coisas que nós concordamos é que a gente quer ter pessoas que pelo menos falando particularmente, que eu fique nervosa de entrevistar, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer tal pergunta? Essa pessoa me desafia intelectualmente. Então, os nossos convidados serão assim. Porém, esse primeiro é só nós duas, né? Porque a gente também queria nosso espaço pra gente trazer para vocês a química que a gente sentiu nessa nossa primeira conversa. E não deixa de ser também o nosso manifesto aqui do que é a Deb de produto, para que vocês conheçam antes da gente trazer qualquer convidado para nossa casa, né, Fê? Então, assim, mostrar a nossa casinha, a nossa decoração, como a gente pensa, e aí depois a gente vai convidar pessoas muito especiais. Então, testando o nosso cafezinho antes de servir. Se juntar aqui a nós. Então, assim, só me apresentando rapidamente, eu sou a Daniele Dueck, trabalho há mais de 20 anos atuando aqui no mercado de produto, né, produto digital, passando aí por contextos de transformação digital, cultura de produto e agora também com estratégia de IA. Hoje eu atuo como conselheira consultiva de startups, empresas PMEs,
Sou mentora de executivos e super parceira aqui de diversos líderes do mercado que precisam sempre tomar decisões difíceis em ambientes de super incerteza. É isso. E aí, Rê, se apresenta também rapidamente aqui para tu. Bom, rapidinho, então, tenho mais ou menos 12 a 13 anos de trabalho com tecnologia também. Atuei em algumas empresas, como a Dani falou, que já nasceram digitais, então teve Uber, teve iFood, teve OLX, e ao longo desse... Morei fora também, na África, na Europa, no México, e ali daí trouxe toda essa bagagem que eu acredito que foram muitos desafios ao longo da minha carreira para contribuir para o nosso mercado, principalmente nacional, embora agora eu tô bem feliz que eu tô abrindo, assim, algumas ramificações dentro de empresas europeias também, isso tá me deixando bem feliz. Mas, no fim, hoje eu atuo realmente como CPO, Fractional CPO. Então, o que que é isso? Tá com a minha discussões de produto em diversas empresas para que eu possa estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, e também mentoria de alguns de vocês, heads e diretores de produto. Tudo ao meu redor, gente, o Vida Real de Produto também, para quem não me segue, fica aqui o jabá. Tudo ao redor de a gente elevar as nossas discussões dos nossos profissionais de produto, porque o real não aguento mais ter conversa de PM vs PO. Então vamos conversar, assim, vamos começar a nossa conversa esquentando um pouco isso, né? Elevando o nível aqui. Então, assim, eu fico pensando, né? Por que a gente tem ainda muitas empresas tratando o produto como backlog, produto como delivery, produto como entrega, e muito pouco se fala, às vezes, e se vê sobre qual o problema que aquele time está empoderado para resolver, né? O quanto a gente vê aqui de, puxa, listas e listas de soluções prontas, né? Às vezes até a gente recebe no WhatsApp ali, ó, pessoal, faz isso aqui, ó. Isso, botão azul, botão verde. Já vem pronto, inclusive o protótipo, né? Sim. Do que precisa ser feito. Isso acontece também nas empresas nativas digitais. Eu vejo muito isso nas empresas tradicionais que estão passando por esse processo de transformação digital, mas minha curiosidade é também saber sobre a empresa mais nativa digital. Quando a gente olha a drama do vizinho, a gente é sempre mais verde. Ela é mais verde? Muito mais. Conta um pouco aí pra gente sobre isso. Eu acho que de longe toda a grama é verde, mas aí fica igual aquela menina Chay lá do BBB, que essa grama é tão boa, aí o Juliano falou assim, porque é de mentira. Ela, entendi. É mais ou menos isso, tá? Em empresas digitais, é referência com Big Brother, gente. A gente vai também por aqui. Bom, recapitulando um pouco, eu acho que isso acontece em qualquer lugar. Olhar produto como fazedor, isso é uma dor que eu nunca tive uma conversa com nenhum líder de produto que em algum momento da vida dessa pessoa ela não se deparou com isso. Porque a minha teoria, tá, gente? Aquela que eu fico confabulando e troco com vocês também, muitas vezes quando a gente tem oportunidade. Não se entende muito o que é produto dentro das empresas. E quando a gente fala isso de empresa nacional, ainda eu acho que agrava é um gestor de projeto, é ele que tem que fazer a tela. Agora com essa questão de builder aí, essa discussão vai ficar... Faz a interface entre o comercial e a tecnologia, a operação e a tecnologia. Exato. É o fazedor de coisas de teorias, de frameworks, a história. As histórias. Exato. Ninguém sabe muito bem o que essa pessoa está fazendo ali. E eu acho que a gente perdeu um tempo muito bom de boom dessa carreira de mostrar resultado. Eu acho que a gente se distanciou disso, como área de produto, como disciplina de produto. E isso fez a nossa posição cair em descrédito. E o quanto é importante, né? A turma de produto, quem trabalha com isso, se empoderar disso e trazer para a mesa, de fato, os resultados quando se faz produto de verdade. Exato. Porque, assim, a quantidade de coisas que eu vejo, gente, colocadas em produção, que nem tagueamento tem, eu fico assim, como é que a gente depois consegue... Ver se deu certo ou não. Como é que é tratado de fato como início, meio e fim, como projeto e não como produto? Isso vai super contra a cultura de produto, vai super contra o que a gente quer trazer. Sim. E o que a gente sabe que traz resultado potencial, né? E isso acontece em todas as... Em todas. E eu vejo, além assim, lançar produto que não tem tagueamento. Existe, às vezes, a definição do produto sem ter um dado. Não tô aqui romantizando também que, então a gente vai ter dados de tudo para tomar decisão. A gente sabe que na vida real não é assim. Às vezes tem algumas demandas que você tem que ir lá papum. E outra também, né? Não gosto muito do romantismo de tudo, tem que ter um discovery para entender o nosso... Não, cara, tem coisa que assim, o concorrente já faz, já tem resultado, não fantasia muito, vai lá e faz. Mas
como é que você mostra o valor disso para o negócio? Então, trazendo, né, os desafios de empresas que eu trabalhei, assim, principalmente gringas, com muitos funcionários, é o descolamento entre a meta principal da empresa. Pensa, uma empresa de 10 mil funcionários mundiais, ela tem um OKR gigantesco, eles até fazem uns desdobramentos por regional, mas é muito distante. O PM ali, que está cuidando de alguma integração, XPTO de documento para... Né, ele não tangibiliza, ele não correlaciona. Você consegue entender assim, o quanto ele está fazendo diferença no resultado daquela empresa. Não. E o cenário também é o perfil empreendedor, né? Que a gente sabe. A gente fala muito com ele. Quem é o PM? Quem é essa pessoa de produto? A gente fala é o dono do produto. Quando a gente chama o nome, a palavra dono, ela remete a empreender, ela remete a empreendedorismo, né? Mesmo dentro das corporações. E assim, como que a pessoa pode ser dona se ela não entende nem qual o resultado que ela está impactando da empresa que ela trabalha? Pra mim, esse negócio de CEO do produto é uma grande falácia, tá? Assim, com toda a liberdade que temos de ser otimistas e olharmos o futuro da nossa carreira de uma maneira positiva, eu acho que a gente tem que olhar no espelho e ver o que realmente é. Porque tanto em empresas em que tem esse distanciamento de dados, né, que o PM realmente se vê mais como uma engrenagem ali, quando outros cenários que eu vivi também, de empresas igualmente digitais, mas com uma perspectiva muito mais founder mode, e aí o empreendedorismo é engolido também, do PM ele é engolido, porque ele já vem com a solução. E aí eu percebo muito, e é legal trazer, porque eu acho que é uma tendência para esse ano, é assim, quando as coisas não dão certo, a gente tem uma tendência de voltar para onde a gente conhece. Eu sinto que nos últimos 2, 3 anos as coisas não deram tão certo nas organizações e agora a gente está vivendo um retrocesso, que não é retrocesso por si só, voltou à origem do comportamento. Qual que é essa origem? Deixa que eu sei fazer. Então, deixa eu fazer coisas mais previsíveis. E que eu queira. Então, assim, tem assim, os fundadores, os C-levels e tudo mais, eles são não legal, mas diretamente a inovação dessas empresas, né? Elas acabam fazendo o mesmo e muitas vezes não é aquilo que vai levar ela para o próximo passo. Eu realmente acredito nisso e eu acredito que vai contra uma inovação, porque assim, para você inovar, vou dar uma abraçada de árvore aqui agora. Para você inovar, você precisa não ter medo de errar, você precisa ter tempo, você precisa ter algumas ideias que fujam um pouco da caixa, mesmo que você olhe e fale, nossa, ruim, mas você tentou. Num cenário de escassez intelectual, monetária, temporal, sei lá qual é que for, em que o fundador, ou seja lá quem for, tô pegando no livro fundador, mas tem vários, vai lá e faz um top-down, vários top-downs, não só porque um só, tá tudo bem, né? Você perde essa margem de tentar, de errar, o erro fica muito caro, então você fica com medo de errar, você vai perder o emprego? A gente tá vendo isso acontecer muito. E muito se esconde, né, sobre o erro. É o quanto que a gente pode gerar de conhecimento através de erros que foram cometidos, porque foi uma tentativa, né? E amanhã vai de novo tentar a mesma coisa, sem ter o histórico, sem ter o aprendizado. Então tem tanta coisa, né, dentro disso que, para mim, traz muito sobre cultura, né? Como que as organizações elas permitem esse espaço, dão esse espaço para experimentação, dão esse espaço para erros, mas erros assim, não é erro. Não é gigante, assim, eu estou fazendo uma experimentação, eu estou ali com uma base pequena de clientes testando, eu erro rápido, eu testo rápido, eu erro rápido, eu tento chegar no lugar certo, onde eu resolvo o problema do cliente também. Isso é onde a gente está inovando. Muitas pessoas falam, Dani, como é que você inova nas empresas, né? Eu falo, gente, inovar e resolver o problema real do cliente. Não precisa ser nada sexy. Não precisa ser a próxima inovação do Vale do Silício. E assim, eu vejo muitos executivos muito apegados ainda em eu quero um app para chamar de meu, aquelas métricas de vaidade. Isso tudo também tem a ver com o espaço dentro da organização que você tem para isso. Sim. Né? O quanto tem de incentivos para que você traga uma liderança mais consciente, uma liderança que de fato está buscando mexer com ponteiro de negócio e menos vaidosa e menos apegada ao cargo, ao ego. Isso tudo também acho que a gente encontra em todas as empresas. Todas. Por isso que eu falo, a disciplina de produtos está enfraquecida. Entendeu? A disciplina como um todo. E aí todas as camadas. E eu vejo, por exemplo, se você me perguntar aqui friamente, onde você acha que a chavinha que muda para a gente começar a ter essas conversas mais produtivas de produto no sentido de impactar negócio, não ficar presa no romantismo da visão de produto, mas também não virar uma pastelaria. Para mim é o nosso papel, é a liderança. Mas quantos cenários temos em que as lideranças já foram engolidas também?
Elas não conseguem, elas não estão seguras para falar o que elas pensam, porque, enfim, estão presas a um cargo, enfim, né, por N aspectos, as empresas engolem. E elas engolem naturalmente, gente, medo de errar, ninguém quer perder dinheiro aqui. Então, eu entendo também os fundadores, os boards, os C-levels, de falarem, não, para de brincar aqui que não deu certo, volta aqui com o papai, que o papai, a gente sabe o que fazer. No cenário de resultado também, por exemplo, se a Com empresa certeza. passa por um momento onde o resultado está mais complexo de se chegar e tudo mais, é o que você falou, volta para a zona de conforto. Vamos para o previsível, não vamos brincar aqui, não vamos jogar dinheiro fora. Sim. Porque às vezes, muitas vezes é visto como jogar dinheiro fora. Muito. Porque não se viu ainda o valor. E aí, assim, o que eu busco falar e busco trazer para a turma é, gente, começa pequeno, mas mede e mostra. Exato. Né? Porque aí você vai tentando também trazer e tirar esse receio de arriscar, dessa alta liderança, que mostrando que é possível fazer diferente. Sim, mas por isso que eu acho que é tanta liderança. Porque assim, ó, quando eu chego numa empresa, não é do dia pra noite que você vai pegar, jogar tudo pra cima e falar, nossa, agora somos os maiores revolucionários. Não, vai ter, por exemplo, chegou, sentou, sou o head, sou o diretor, whatever. Cheguei, deixa eu ver o mato, tem muito mato, com certeza tem mato pra cortar. Corta esse mato, escolha suas guerras, tem coisa que tá no roadmap há 3 anos, que tá enrolando pra sair, faz sair. Ai, Rê, mas não concordo. Cara, vai com calma. Você acabou de chegar numa empresa que tem uma história, tem um modo, tem uma frustração que eu não sei você. Eu nunca cheguei numa área de produto que eu não peguei frustrações do que aconteceu no passado dessa área. Sempre. Eu sempre vim para resolver uma frustração de, olha, meu time não faz nada, meu time só fala não, meu time some, meu time demora, meu time não prioriza. Eu nunca sentei e falou, nossa, a gente ama a nossa área de produto, você tá vindo só para agregar. Nunca tive esse cenário, né? Então, limpa a sua casa, beleza? E começa, escolhe as suas guerras. Puta, esse produto é legal, vamos medir direitinho, fazer um case e apresentar para a empresa, porque daí nessa hora é a apresentação sexy e colorida. Telas, gente bonita, manda newsletter para comercial, pega na mão do diretor de marketing e vamos conversar junto. E tudo isso é o quê? Liderança. Não, eu não tô tirando a responsabilidade do PL, mas é a gente. Tá, liderança, mas também tem a ver com escolhas. A escolha que a empresa, o comitê executivo daquela companhia, a alta liderança, tomar a decisão de que, de fato, eu quero ir para um modelo, uma cultura de produto. Porque também, eu já passei por algumas, né, transformações, e assim, não é só a força de vontade do time de produto de querer que a empresa tenha a cultura de produto. É uma escolha que tem que ser feita da alta liderança e incentivos para que aquilo aconteça. Então, eu passei por um movimento de transformação digital que foi maravilhoso, assim, onde você via todo mundo falando a mesma língua. Você tinha coach de produto no CEO, e aquilo ia acontecendo de uma forma que, de fato, você tinha a licença de, numa reunião lá onde as pessoas não vinham com esse mindset, e você resgatar o que a cultura da empresa está prezando, o que a alta liderança está pedindo para a gente. Sim. E isso é muito positivo. Isso dá uma força e um poder da gente conseguir transformar muito maior do que quando a gente vê uma empresa ainda indecisa, ainda num movimento de se quer ou não migrar, né, de uma cultura mais previsível, mais projetizada, uma cultura de produto onde a gente vê esse time gerando outcome e não só ali a nossa fábrica de pastel. Nossa, pastelzinho. Pergunta pra você contando, porque realmente, assim, quando a empresa decide tomar essa decisão e você tem um C-level tendo orientações de como pensar em produto, que aqui eu também não quero... Eu acho que visão de produto é visão da empresa, é visão de negócio, não tem uma coisa separada da outra. Mas exige uma flexibilidade até na forma de pensar, né? Você pensa no problema, aí você pensa em algumas hipóteses, tem o MVP, então você fala assim, vamos testar rápido para saber rápido. É algumas coisas que algumas empresas não têm isso de origem, né? Como que tu vê? Porque quando a transformação digital, algumas empresas foi há alguns anos atrás, pelo menos uns 5. Por aí, né? A gente teve pandemia. Tem mais, até algumas começaram bem antes. Mas nessa janela de 10 anos. De 10 anos. Porque assim, aí teve pandemia, beleza, e a gente tem, nem vamos entrar ainda no capítulo de IA, que já chega, mas assim, temos IA e temos um momento, ao meu ver,
que o Brasil, a gente tá com muito desafio. Tem eleição esse ano, o mercado externo tá uma loucura. Então, assim, as empresas estão com mais receio financeiro, né? As fintechs, olha quanta coisa tá acontecendo, né, na vidinha delas. Como que tu vê hoje, você consegue ver ao seu redor esse movimento de uma empresa inteira parar e falar assim, vamos pensar no certo? Vamos transformar a maneira como a gente pensa. A empresa inteira, eu tenho dificuldade de ver. Eu já vi, sim, empresas fazendo esse movimento de forma em bloco. Mas o que se mais vê e mais nota é que a maioria das empresas, elas têm algumas iniciativas, né? E o que eu quis trazer, eu acho, na minha fala, é o quanto é muito sofrido, muito difícil quando isso é de iniciativas de uma área ou outra, do que quando é um movimento certeiro. Mas provavelmente as empresas que tomaram essa decisão de fazer isso em bloco é porque elas entenderam que não tenho dúvida sobre o valor que esse negócio gera para mim. As que ainda não fizeram em bloco, provavelmente está faltando missionários de produtos ali dentro que consigam, em pequena escala, mostrar resultado e encorajar esse C-level a fazer esse movimento. Então, assim, não é um salto só de fé. Eu acho que às vezes a gente tem que dar salto de fé, mas eu acho que tem como você aí que está trabalhando com produto, alta liderança, times e tudo mais, começa a mostrar, começa a trazer cases e levar isso para cima cada vez mais, para os lados, para os stakeholders, porque é uma forma de você encorajar essas empresas a trazerem cada vez mais uma cultura de produto mais forte em bloco. Eu acho isso um ponto muito importante, porque eu não sei também como que é a tua experiência. A minha é um monte de head, diretor de produto, que nunca tiveram head ou diretor de produto. Eles caíram nessa cadeira sem ter tido exemplos, até do que eles não querem fazer. Né? Dos que querem e dos que não querem. Eu atendo muito head de produto que, teoricamente, eu sou a primeira líder deles como mentora. Eles não tiveram essa referência. Então, não sabem medir, não sabem apresentar para a empresa. Porque realmente, quando você chamou de missionário, eu também acho isso. É você pegar e fazer uma apresentação, as pessoas, você fazer relacionamento dia a dia, você sentar com os teus pares e mostrar o valor do que tu tá fazendo, fazer uma apresentação legal, mostrar o que errou também. Ter um relacionamento. Nossa, o que eu mais vejo é a dificuldade da tua camada pra cima. Os reis têm medo de falar com os diretores, com o C-level. Cara, como é que você vai mostrar seu trabalho para quem tá pagando a conta da sua posição se você tem medo de falar com ele? Se você não sabe falar com ele, então, com ele ou ela, né, pelo amor de Deus, um monte de mulher CEO aí, Deus abençoe e namastê. Então, assim, você precisa conversar com essas pessoas e você precisa mostrar o valor do produto, porque senão vai ser isso que a gente tá vivendo. O fulano lá é o head de produto, manda lá pra ele a wishlist. Quantos wishlists no Excel, na nota do... Eu sempre conto a história do livro do Mark Kagan, sobre o livro Transformer, que é o último livro que ele escreveu. A trilogia também, né? Por que eu conto essa história, pessoal? Porque não estava no roadmap dele escrever esse livro. Ele fala isso. Não estava na minha cabeça aqui, na minha visão, ter mais um livro. Eu tinha encerrado com o Empower. Mas eu escrevi o Transformer porque o pessoal que leu o Inspired e o Empower falou o seguinte: Mark, é legal pra caramba, adorei. Mas na empresa que eu trabalho é impossível fazer desse jeito que você está falando. Bem que eu gostaria, mas não tem como. Ele escreveu esse terceiro livro dele, por quê? Porque ele quis mostrar cases reais sobre o modelo operativo de produto. E que, de fato, funciona. Funciona, mas só que não é fácil. É difícil, gente. Não é um papel fácil. É uma transformação de verdade, de mindset, de cultura. Se fosse fácil, não ia precisar de todos nós. Não, isso eu também acho. Mas existe um ponto que por exemplo, o modelo do Spotify. Acho que nem o Spotify entende mais como era, mas é para trazer um exemplo para vocês. As squads nasceram também, se a gente vai falar lá dos primórdios, né? As squads nasceram como uma tentativa organizacional de ter movimento, de você não ficar preso de poder, tem um grupo multidisciplinar, né, de pessoinhas menores, né, um grupo menor que a gente possa brincar de mudar também um pouco o que elas estão fazendo. O que você vê hoje? Porque eu só vejo PMs, GPMs e CADs apegadaços ao que está acontecendo na squad, tenta mudar o nome da squad para ver uma revolução dentro da organização. Então eu acho também que existe uma responsabilidade nossa de entender por trás. Sabe quando a leitura, qualquer leitura, né, ela permite interpretações.
Façam as interpretações mais flexíveis também das bíblias de produto. A gente nasceu produto para quê? Pensar diferente, andar rápido para uma questão digital e flexibilidade. Porque senão era Go Horse. E aí a gente reclama do Go Horse. Mas quando a gente quer fazer flexível, quem não tá flexível é a gente. Quantas vezes, quero trocar esse front com aquele back, porque agora o back-end da empresa, do quarter exige, ou o roadmap, desculpa, do quarter exige um pouquinho mais de back. Mas não vai tirar um engenheiro da minha squad. Você fala, gente, mas numa boa, cara, rapidez. E eu acredito que isso é onde a gente, na nossa esfera, a gente consegue ser menos reativo para a empresa entender que a gente fala mais sim do que não. Mas você sabe um movimento interessante que eu vivi, que eu acho muito legal trazer? O quanto a gente chamava ali de comunidades integradas, né? Dentro dessa comunidade, eu cuidava de uma comunidade e tinham ali diversas squads. Quando a gente trouxe a questão de que os OKRs, independente da squad que você more, que os OKRs eles são comuns e vocês vão ser avaliados pelo todo que essa comunidade gera de resultado, dos alcances que a gente gera, isso deu um clique na cabeça dos times. Porque o que acontecia? Não era nem eu que promovia a mudança de topologia de time. Eles mesmos chegavam a propor, olha, esse engenheiro aqui é melhor estar aí, porque a gente aqui está precisando de mais. Legal. Quando a gente fazia o check-in de resultado, por exemplo, todos juntos, a gente via onde a gente estava com mais problema e a quantidade de pessoas que transitavam entre as squads para poder resolver problemas junto, para a gente chegar naquele resultado maior. Isso eu chamo de algo muito bacana, assim, eu chamo de uma vitória. Isso chamou pro jogo também, né? Chamou pro jogo. Eu também Esses incentivos são importantes demais. Exato, eu ia falar isso. Eu acho que assim, como que você quer que o PM tenha visão de negócio se ele é tratado separado? Se ele é tratado como um feature, fazedor de feature. Exato, ou ele também não responde pelo... Isso é legal a gente falar, porque isso é uma coisa diferente que eu vi nas conversas minhas com a Dani, da responsabilidade pelo OKR. Então eu vou trazer a minha visão e ela vai trazer o que ela viveu. A minha visão de empresas que nasceram digitais, o OKR é de produto. Só. Então, assim, e isso não é bom também, tá? É assim, ó, semanalmente apresentar produto. Quem apresenta? Diretor de produto ou time de produto. Ah, mas o comercial tem lá financeiro. Mas é que o produto não fez a estratégia de não sei o quê, e aí o comercial não consegue vender. E vira quase que uma inquisição, assim, o que deu errado é culpa de produto, o que deu certo é mais ou menos a culpa de produto, não é tanto mérito de produto. E isso é extremamente doloso, porque você não vê a corresponsabilidade de trabalhar junto. Então, de um lado, a gente tem times se esquivando desse resultado, então, o comercial, o marketing, não, o produto não fez o trabalho, o produto atrasa, o produto não, a gente não sabe o que o produto faz. E do outro lado, você tem um time de produto que não quer ser amiguinho. Mas você tá lendo o ticket? Então, que preguiça, né? Porque a gente que responde por isso, por que eu vou ficar lá com atendimento? A gente só apanha do atendimento e tal. Então, você cria um distanciamento e além de um ego gigantesco. Eu já trabalhei em empresas que o PM era quase uma entidade. Assim, você não podia nem falar direito com o PM, porque era uma entidade. Mas eu sei que você tem uma visão distinta. Uma visão diferente dessa, por isso a nossa tag. Exatamente. Né? A minha visão e o que eu vivi, eu acho que a forma que foi feito facilitou para que isso não acontecesse. Eu já vi acontecendo, né? Isso a gente vai distanciando mesmo, a gente vai criando mais silos quando as pessoas não estão convivendo debaixo do mesmo objetivo, debaixo dos mesmos resultados e metas. Mas o que a gente fez dentro dessas comunidades é que a gente tinha chapters que trabalhavam dentro dessa comunidade, estavam alocados ali junto com os times. E eles eram tratados como um time, o mesmo time. Independente se era da área do jurídico, se era do marketing, se era de qualquer outra área, CRM, eles estavam ali com os mesmos objetivos. E uma coisa que, para funcionar, o que foi fundamental e o que é fundamental tem a ver total com cultura e mindset. Porque os líderes dessas pessoas, funcionais dessas pessoas, eles não pediam para essas pessoas fazerem coisas diferentes do que aquela comunidade. Eles estavam alinhados também. Sim. Eles sabiam, e parte do que ele também ia ter de resultado, e como ele ia ser medido, esse líder, era uma fração do que esses colaboradores funcionais dele estavam alocados em diversas comunidades. Então, é uma forma de fazer onde você chama para o jogo tanto a liderança funcional desses chapters, quanto esses chapters que estão dentro daquele objetivo, vivendo todos os rituais, eles fazem parte desse time de produto. Sim. Então, se a gente não tratar também
esses times multidisciplinares, saindo somente da tríade produto, design, tecnologia, começar a abraçar chapters que sejam relevantes para chegar naquele objetivo, que eles tenham mais autonomia, end-to-end, fazer aquilo acontecer, sejam pessoas de dados, CRM, enfim, qualquer área que seja para que aquilo possa acontecer, a gente possibilita, a gente dá mais chance para que a gente tenha sucesso no final. Né? E, gente, assim, não é uma coisa tão complexa de se fazer. E assim, o que torna complexo, no meu ponto de vista, são as pessoas. Exato, eu ia falar isso, exato. Assim, são as pessoas, é o quanto que a alta liderança ela incentiva esse tipo de trabalho mais coletivo, mais colaborativo. Sabe aquela coisa, foi a área tal me fez. Cara, assim, eu como líder não estou preocupada qual foi a área que fez, eu estou preocupada com o resultado da empresa. Lógico, todo mundo tem bônus, né? Todo mundo recebe conhecimento. E não é isso que a gente vê no dia a dia, muitas vezes. Não. Pelo ego, né? Tudo isso que a gente já sabe, o quanto que essa área quer ser diferenciada das demais. Gente, assim, é o mesmo time. Quantas vezes eu já vi apresentações, assim, a gente está fazendo uma apresentação sobre produto. Vamos supor, tá? Um produto de crédito. O que tem dentro do produto de crédito? Crédito. Você tem a área de crédito. Aí você vai para uma apresentação para falar sobre a estratégia do produto e você vê o GPM fazendo uma apresentação lá e o gerente de crédito fazendo a apresentação dele sobre o mesmo produto. Eu falei, pessoal, mas por que vocês não trouxeram uma única apresentação? Com as duas visões, obviamente, mas falando a mesma língua, assim, né? A estratégia do produto passa a gente ter uma boa estratégia de crédito, a gente tem um bom resultado, uma PDD bem alinhada. Assim, não dá para separar essas coisas. Né? Cara, eu vejo muito isso, e enquanto você está falando, eu participei de diversas conversas esses últimos dias, né? Foi muito intenso falando de IA. Aliás, beijinho pro Arthur, pro Product Arena, foi muito legal. Assistam também, o podcast vai sair. Não pude estar nessa, Arthur, mas na próxima eu vou estar com vocês. Verdade, bom, acho que tem nós duas, a gente pode fazer uma dobradinha também de podcast, vai ser muito bom. Ele mandou um WhatsApp, você não vem, eu não vou conseguir nessa. E ele é muito maravilhoso. Então, obrigada pelo convite. Beijo, galera. Então, foram muito ricas essas discussões e me fizeram pensar durante 3 dias. Eu tô realmente, alugou tipo um duplex no meu cérebro de como que a gente... Porque, assim, tudo isso que você tá falando, pra mim faz muito sentido. Eu vi na prática algumas coisas não tão transformadas, mas me parece hoje, quando eu olho pra realidade das empresas e as discussões que eu ando tendo com o C-Levels, me parece distante. Tomar uma decisão tão estruturada de áreas, mudar a maneira como as pessoas trabalham dentro da organização. E eu volto e ao mesmo tempo em paralelo, que eu acho que vamos chegar na hora de falar do BNDTA, a gente está vindo de uma situação em que, obviamente, todo mundo vai ser considerado builder, guarda, que a gente já vai falar disso, e a gente também tem um episódio para falar sobre isso. Não, inteiro só para falar de IA, mas também tem uma tendência, por exemplo, dado IA, redução de times. Tem algumas outras adjacências da ferramenta IA que movimentam sim a maneira como a gente se correlaciona com as outras áreas e como a gente estrutura a nossa. Como que a gente chega num modelo simples de conseguir fazer com que a nossa cultura de produto não morra? Entendeu? Porque eu não sei. Eu juro, assim, eu converso com os C-Levels, eu sei fazer o meu trabalho e eu vou conseguir ajudá-los a chegar no resultado que a gente quer. E eu falo muito isso pra eles. Eu falo, olha, vamos conversar então. Qual que é o resultado que você quer atingir na tua empresa? Quero aumentar 40%. Não. Beleza. Vou pegar na mão do teu time e a gente vai chegar lá. Muito confiante, mas beleza, vamos chegar lá. Depois eu quero amadurecer essa conversa. Depois eu acho que exige... Mas eu acho que é um ótimo começo, porque você traz o resultado, vai ganhando credibilidade, vai ganhando espaço de e depois a gente conversa de uma maneira, uma agenda mais positiva de produto, né? Vou usar esse método. Pronto. Eu queria entrar no assunto aqui de IA também, tá? Não dá para não falar de IA. A nossa querida. Agora, vamos relacionar IA com esse assunto que a gente está trazendo sobre produto como backlog, produto como papelaria e o produto como estratégia, como negócio. Sim. Quando a gente tem, independente da empresa, usar IA, não usar IA, passei a usar IA, mas continuo tratando produto como backlog e produto como entrega. Qual o efeito que a IA traz? Exato. Eu falei uma frase esses dias e para mim ela resume o que eu penso disso. O builder, quando alguém está decidindo o que esse builder tem que escrever, ele só build o que eu quero que ele build.
Você não está muito focado ainda em delivery? No como, totalmente. E o que eu mais vejo são as pessoas tendo discussões infinitas sobre AI, sem lembrar que a origem não mudou. Você identificar o problema, você priorizar, você falar com o seu cliente, você entender o objetivo da sua empresa, da sua organização, não mudou. E IA é uma maneira que você tem de ter mais autonomia no teste, na resolução, na rapidez, exatamente, produtividade. Mas eu tô vendo gente sentando. Bom, quantas empresas a gente não conhece também que assim, a meta pro quarter é eu quero 12 agentes até o final do ano. 12 agentes de quê? Pra quê? Pra onde? Continua sendo projeto. Projeto. Né? Continua sendo, olha, não importa o resultado que isso vai trazer. Não, já vivi situações, assim, muito particulares, do tipo, vem um produto com AI e tal, e aí a pessoa fala, eu falo, por que você está usando AI aqui, nesse produto? Qual é o resultado que você quer obter? Quais são os objetivos? Qual é o problema que a gente quer resolver? Por que a gente fez esse chat com AI aqui para o cliente? E a pessoa responder na cara dura. Assim, eu vou falar, tá? Vou falar. A gente não tá dando nome, tá tudo bem. Olha, Dani, não me pergunta por que eu estou usando AI. Eu estou sendo pressionada para usar AI e eu não sei por que eu estou usando AI nessa situação. Porque, assim, agora, obviamente, a velocidade da evolução da AI tá gigantesca, mas há 6 meses atrás, as soluções, grande parte das soluções de AI eram facilmente substituídas, muito mais barato por um algoritmo que a gente já trabalharia. E aí, os times estavam sendo obrigados a não, põe AI. Aí, qual que foi o grande problema? Existiram empresas que gastaram tempo fazendo AI própria, que enquanto tá lá GPT, Gemini, não sei o que, evoluindo pra caramba, criaram um repositório de AI para dentro de um chat e depois de 3 meses engavetaram isso e tiveram que pagar a licença da outra. Por quê? Porque foram obrigados a pensar em AI. Começaram antes pela parte tecnológica. Exato. Era menos para ter um post no Tecnotudo, não sei o que, e menos de pensar em solução. E eu vejo que a gente, como líderes de produto, também passei por isso esses últimos dias. A gente está conversando IA como ferramenta, olhando só para baixo. IA, ela exige ainda mais de uma liderança. Muito mais. Porque senão você vai ter muito mais coisas colocadas em produção, muito mais custo e coisas que não estão mexendo com o modelo de negócio. E assim, engana-se quem acha isso. Eu falo que não, eu acho que vai ser 2026 para 2027. Teremos ao final do ano a nossa lane sensitiva aí para falar de 2027. Mas hoje, a grande maioria das empresas tá IA everywhere. Quero agentes, quero não sei o que, não sei o que. A conta não vai fechar. Vai ficar caro. Para grande parte das empresas, a economia que eles acharam, a produtividade não vai fechar. Aí sabe o que vocês vão ter que responder como líder de produto? Quanto que isso me trouxe? E sabe o que eu vou ver? Um monte de gente de produto batendo cabeça igual siri na lata, porque não vão saber. Porque estão fazendo na pressão, não estão se colocando como estratégia, como dono do negócio, a gente está se colocando como fazedor de novo, só que agora tem IA, é mais sexy fazer com Lovable do que era fazer antes. Então, assim, tá mais sexy, tá mais divertido, vocês estão achando que é o bastante, e em novembro vai vir a conta. Tá, mas beleza, quanto que você economizou? E não esqueçam que a empresa responde por EBITDA. Quando não bate receita, vai bater aonde? Custo. Sabe o que é bater custo? Redução de time, grande parte das vezes. Entendeu? Então eu vejo muito isso de a gente caminhando para um lugar muito, muito, muito superficial das discussões. Tá me dando um pouquinho de tipo nervoso, na verdade. Tacagia. Gente, legal, a gente falou de um monte de coisa aqui. Acho que também foi um início pra gente entender que tá todo mundo no mesmo barco, a gente dá a mão junto que a gente vai chegar no outro lugar. E que me veio na cabeça, Dani, quero perguntar pra você e depois também vão me responder, quando tu chega numa empresa, quais são as primeiras coisas que tu olha pra gente conseguir aterrissar mesmo tudo isso que a gente falou pra praticidade do dia a dia de uma líder de produto? Acho que tem que estar muito próximo do time. Entender de fato, assim, as dores. Quando a gente fala de produto, a gente fala das dores do cliente. O primeiro passo é entender quais são as dores do time. E geralmente existem muitas dores, né, de papéis e responsabilidades, de topologia, de interdependências, de relação com stakeholder. Então, como armar esse time para estar mais preparado para poder ter aquela voz mais ativa, poder exercer um papel mais estratégico dentro da companhia, ser visto de fato como um sócio das áreas de negócio, das áreas de operação. Não é um time ali para escrever histórias. Uhum. Então,
olhar para isso, olhar para o time, para as pessoas, para a cultura instalada ali e ter um plano de ação factível, colocar todo mundo na mesma página para que isso aconteça. Entender muito bem o cenário na companhia também, conversar com os stakeholders, entender também a percepção deles com o time. Geralmente é o que você falou, né? Nem sempre é um caso de amor. Existem dores também dos stakeholders, né? E eu acho que ouvir stakeholder é fundamental. Os times precisam tratá-los como sócios também. Sim. Né? Não precisa, não, o stakeholder pediu, não vou fazer. Vou fazer o que eu acho que tem que ser. Não é assim. Né? Acho que é uma via de mão dupla. A gente precisa trabalhar isso juntos. E, de fato, começar a entender como funciona o board em cima, influenciar também, né? Mostrar os resultados, mostrar como a gente faz, começar a fazer de formas diferentes, mostrar o pequeno, começar pequeno, mostrando esses resultados. Então, é onde eu me preocupo mais, como é que está o time, como é que está os stakeholders. É lógico, eu vou olhar o resultado da empresa, vou entender de cliente. Uma outra coisa que eu acho que é super importante é, poxa, na one-on-one com seus diretos, né? Poxa, vou perguntar para eles o que eles aprenderam com o cliente naquela última semana. Isso é fundamental. E a gente também, né? Tirar a bundinha da cadeira, A bundinha da cadeira. sair do ar-condicionado e conhecer na ponta, de fato, o que acontece, as dores do cliente, e começar a trazer também esses insights. Eu acho que dá um exemplo, a gente consegue mover muito mais rápido o atitudinal das pessoas. Total. E a parte mais de hard skills poxa, quais são os pontos que o time pode evoluir, amadurecer, e por que não a gente investir em capacitação, treinamento, porque não nós mesmos não sermos coaches desse time, a gente tem esse papel como liderança. Muito. Não é um favor, eu falo muito com o meu time, não é um favor eu fazer one-on-one. É meu trabalho. Não é um favor eu querer que você se desenvolva na sua carreira. É claro que a carreira é sua, que você é o dono dela, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui no papel de coach sua para você poder elevar o seu nível de cultura de produto. E se a gente está aqui, né, fazendo um podcast, fazendo uma DR, para elevar a cultura de produto para todo o mercado, imagina no dia a dia com os meus diretos ali, ou com os meus mentorados, com as empresas com quais eu me relaciono e converso com essas lideranças. Eu faço isso com muito prazer, sabe? Eu faço isso com muito carinho, é o que eu gosto, onde eu gosto de estar e onde eu gosto de performar também. O olhinho dela até brilhou, gente. E você, Foi mais amada. Estamos caminhando agora para o final, né, do nosso primeiro episódio. Também queria saber de você. Conta um pouco aqui quais são as suas principais atenções, preocupações, dedicações nos primeiros 90 dias quando você começa uma empreitada. Eu acho bem importante isso, eu concordo muito, acho que a gente vai pro mesmo lugar, tá? Não vou ser você zero revolucionária aqui, mas eu acho importante os primeiros 90 dias de uma cadeira de liderança, principalmente de C-level, diretor e principalmente de produto nesse ano. Então, eu vou tentar ser bastante prática, porque eu concordo com tudo que a Dani trouxe, mas as primeiras coisas que eu faço, assim, eu me preocupo muito em deixar o meu teto. Vai ser de vidro, todo mundo tem teto de vidro, mas com 2 camadas de vidro, daquele que não quebra tão fácil. Então, o que isso quer dizer? Quando eu chego, eu olho para as minhas squads e, de verdade, eu tenho um padrão de slidezinhos. Fazer o quê? Namastê, que tem contexto, quais são as soluções que estão sendo aplicadas e quais os resultados que a gente quer atingir. E quando eu chego, todas as minhas squads preenchem esses slides. Ai, Rê, mas a gente não vai ter porque a gente não trabalhava assim. Tudo bem, o slide está em branco e a gente não ter também vai mostrar pra gente onde a gente não está coletando informação. Por que eu faço isso? Para eu ver meu time, porque pensa, você chega, você tem 30 squads. Como é que você vai pra cozinha dessas 30 squads? Eu não consigo, por mais que eu seja tagarela e tenha energia. Não consigo. Então eu pego aquele slide, aquilo, juro, gente, é prático. Eu consigo ver quais que são as falhas dos meus times. Porque eu não vou olhar pra falha da empresa antes de olhar pra falha, minha própria falha do meu time. Eu quero organizar a minha casa. E assim, ó, de 4 em 4 meses eles fazem essa apresentação e eu tenho histórias muito legais da minha vida que, assim, acabou com essa apresentação sendo muito linda. Porque eles entenderam que não era o slide. Eu tô pouco me importando pro slide. É o você pensar no seu contexto, nas hipóteses, exato, e nos resultados que suas hipóteses, né, suas tarefas, seus produtos vão atingir. A outra coisa que eu faço muito é rotinas com os meus pares de outras áreas. Comercial, eu tenho que ter uma rotina com a diretora comercial. Marketing, eu tenho que ter uma rotina com o diretor de marketing. Não dá para eu sentar no laboratório de Dexter
Não tem como. E a terceira coisa que é meio que em paralelo, tudo isso acontece em 90 dias, eu tenho que ter uma linguagem muito direta com o meu chefe, com o meu CEO, com o meu board. O que ele quer de mim? Eu acho que grande parte das lideranças erram muito porque elas ficam imaginando o que é, e causa uma insegurança nelas também, o que é esperado dela. Pergunta. Tá, nos meus primeiros 90 dias, chegando você vai falar, puta, fiz uma contratação boa. A gente não é barata, né? A nossa posição não é barata, não pode ter margem para erro de desalinhamento. Então eu chego e falo assim, qual que é o quesito de sucesso que você tem? E aí, obviamente, escolho minhas guerras. O quesito de sucesso pode ser que eu não concorde em nada, mas eu vou fazer o que essa pessoa quer, obviamente, a gente vai organizar a casa e aí eu vou buscar uma agenda mais propositiva de produto. Então os meus 90 dias disso, assim, de organização e slides coloridos. Então, beleza, finalizando aqui, acho que conseguimos, e vou falar que a gente tava nervosa, se a gente ia conseguir 40 minutos, a gente é duas tagarelas, Dani. Nossa, e depois daqui a gente ainda vai almoçar, né? Vamos almoçar com vinhozinho, porque todo mundo merece isso, não é mesmo? Eu acho que o objetivo da gente não é ficar aqui tagarelando, não. É que os líderes de vocês, as empresas de vocês se reflitam sobre a posição que o produto tem dentro do nosso ecossistema e das nossas empresas. E tem muito episódio bom por aí. Muito! Em breve, o próximo episódio, teremos convidados especiais, super especiais. E assim, o tema vai ser esse. Vamos elevar o nível de cultura de produto, vamos elevar o destaque, a estratégia, produto à estratégia. Não vamos nos submeter a sermos fábricas de pastel. Tudo bem um pastelzinho, mas vamos temperar ele bem. Gente, segue a gente nas redes sociais também. Então, Renata Gagete, @Vida Real de Produto e Dani do WEC no LinkedIn. Beijo, gente. Muito bom. Valeu. Beijo.